O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abriu o livro e Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras do Santo Evangelho cancelam os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, no início desta semana, a liturgia da palavra no Evangelho proclamado de São Lucas, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus quer fazer parte da nossa assembleia. Jesus quer nos falar
nos alimentar com sua palavra para anunciar o programa que ele vai realizar. Ele veio a Nazaré, cidade onde se tinha criado, e entrou na sinagoga no dia do sábado e leu o livro do profeta Isaías e achou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para proclamar, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Este é o plano de Jesus. Este é o programa da missão que Jesus vai cumprir. Ele vem para proclamar, para anunciar a boa nova. E ele faz opção para os pobres. Podemos imaginar que Jesus escolheu os pobres porque não tem bens materiais. Absolutamente não. Jesus escolheu os pobres, aqueles que têm sede e fome de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar constantemente com a palavra da vida. É estes que Jesus veio anunciar a boa nova. Logo, percebemos neste trecho que dá o programa da missão de Jesus, que Ele é o consagrado, Ele é o ungido do Pai. E nesta dimensão do ungido, Ele vai anunciar, vai proclamar a boa nova. Duas coisas ligadas: a unção, a consagração e a missão evangelizadora. E todos nós, cristãs, recebemos a mesma unção no sacramento do batismo e no sacramento do crisma. E assim fomos associados a esta missão de Jesus como profetas para evangelizar, para anunciar a boa nova do Senhor. E Jesus não somente vai anunciar esta boa nova, mas vai libertar também os cativos, os presos. Jesus é Salvador, Jesus é libertador, Ele que vem quebrar aquelas correntes que nos mantêm presos. E Ele quer que nós sejamos livres para poder caminhar ao seu encontro. Ele vem curar a nossa cegueira, particularmente a cegueira espiritual, todas as coisas que nos impedem de enxergar a ação de Deus, o poder de Deus na nossa vida, e também proclamar o ano da graça de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. Cumprindo esta missão, Jesus estará realizando a missão pelo qual veio ao mundo: salvar os homens. E esta salvação que vem realizar Jesus é universal. Não vem por uma categoria ou por apenas uma região, é para toda a humanidade. E Ele quer que nós entremos também nessa dinâmica para nos tornar cooperador da missão de Jesus Cristo. Depois de anunciar este programa de vida, toda a sinagoga se encantou
ficaram admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. Como a palavra de Jesus é poderosa e esta palavra realiza o que Ele quer. Diante desse encanto, nós percebemos que os nazarenos não perseveraram, logo se deixaram tomar pelas dúvidas, questionando a origem de Jesus. Não é Ele o filho de José, não é Ele o filho do carpinteiro que nós conhecemos, filho de Maria. E imediatamente começaram a discordar com os ensinamentos de Jesus. É por este motivo que Jesus vai citar dois personagens, de um lado Elias e de outro lado Eliseu, ambos profetas. Elias, que foi enviado a uma viúva de Sarepta na Sidônia, no período em que não chovia, e Eliseu, que curou o leproso Naamã, um pagão, um sírio. E Jesus diz: havia muitos leprosos em Israel, havia muitas viúvas em Israel, mas estes profetas não foram enviados junto deles. Por quê? Porque com corações fechados não acolheram. Mas os pagãos abriram as portas largamente para acolher esses mensageiros. Assim Jesus diz que o profeta não é acolhido na sua pátria. Meus irmãos, minhas irmãs, a rejeição de Jesus abre o caminho para o anúncio do Evangelho a outras nações. E mesma coisa para os discípulos. A perseguição da pequena comunidade dos discípulos em Jerusalém abriu as portas para a evangelização das nações fora da cidade de Jerusalém. Hoje, nós cristãos somos enviados às nações para proclamar, para levar a alegria do Evangelho aos nossos irmãos e irmãs. Aquilo que nós recebemos como cristãos, não podemos guardar isto por nós mesmos. Uma caridade que não é partilhada fica cada vez mais pobre. Mas se partilharmos esta riqueza que recebemos do Senhor Jesus, estaremos nos enriquecendo cada vez mais. É esta a missão de cada cristão: se tornar missionário, discípulo missionário do Evangelho. E também, como cristãos, nós somos convidados a nos tornar testemunhas desta boa nova do Senhor Jesus Cristo. Em particular, aproximar-nos daquelas pessoas rejeitadas, daquelas pessoas abandonadas, daquelas pessoas esquecidas da nossa sociedade. O Santo Padre, o Papa Francisco, está nos convidando a sair para as periferias, para encontrar aquelas pessoas que estão jogadas à margem da sociedade. Que nós sejamos a boca de Jesus, que nós sejamos os pés de Jesus, que nós sejamos o coração de Jesus para amar, para servir esses irmãos e irmãs que necessitam desta palavra da vida. Ser cristão é uma missão, é um compromisso com o Evangelho. E ser cristão significa agir como Jesus Cristo agiu. Portanto,
diante das dificuldades que nós iremos encontrar, que não nos fechemos em nós mesmos. Deixamos Jesus agir em nós e deixamos que sua palavra possa iluminar as nossas vidas, que sua palavra possa transformar as nossas vidas e que esta palavra possa realizar em nós aquilo que Jesus recomenda, particularmente curar as enfermidades que nos impedem de caminhar, curar o nosso egoísmo espiritual que nos impede de encontrar os irmãos e ser discípulos missionários, anunciadores da Boa Nova. Vamos rezar hoje, neste mês da Bíblia, que nós sejamos cada vez mais alimentados com a palavra da vida e que nós possamos ajudar, partilhar com os nossos irmãos aquilo que nós recebemos de Deus. E nesta preparação imediata ao grande Círio de Nossa Senhora de Nazaré, deixamos-nos conduzir pela luz do Espírito Santo e a proteção materna de Nossa Senhora de Nazaré, para que ela nos conduz pouco a pouco nos caminhos que agradam ao seu Filho Jesus Cristo. Que seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.